E nós vamos estar aprendendo um pouco sobre as 5 linguagens do perdão. Mas para nós iniciarmos a nossa palestra, eu queria perguntar para você, o que é perdão? Quando a gente ouve a palavra perdão, o que vem à sua mente? O que é perdão? Se você olhar para as Escrituras, você vai ter 3 palavras em hebraico e 4 palavras no grego que falam sobre o que é perdão. E o significado para perdão nas Escrituras, basicamente, são sinônimos ou variações dos seguintes significados. Varia entre cobrir ofensas, levar para bem longe as ofensas, perdoar e usar de misericórdia ou de graça para com as pessoas. Quando se pensa em perdão, você está pensando nisso. Cobrir culpas, remover culpa das pessoas. Porque quando a gente é ferido, a gente tem uma necessidade de reparação. A gente tem uma necessidade de vingança, uma necessidade de retaliação. E Deus inventou uma palavrinha para remover toda essa maldade que habita o nosso coração. O significado mais comum é levar o pecado para bem longe. Os erros das pessoas para bem longe de nós. E você pode ler comigo o versículo 12 do Salmo 103, que diz assim: Como o Oriente está do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões ou os nossos pecados. Também no Salmo 103, no versículo 10, diz assim: O nosso Deus não nos castiga segundo os nossos pecados, nem nos trata como nós merecemos. O profeta Isaías, lá no seu livro, no capítulo 43, no versículo 25, diz assim: que as nossas transgressões, Deus apaga as nossas transgressões e dessas transgressões Ele nunca mais se lembra. Por quê? As nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Sempre que você pensar em pecado, o pecado é o agente que habita-nos e que faz separação entre nós e o nosso Deus. Qual é o caminho que nós precisamos ter para reconciliarmos com o nosso Deus? Quando o homem estava separado de Deus, ele precisava de algo, de uma ação que trouxesse ele novamente para perto de Deus. Porque quando nós pecamos, em Adão nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus. Havia uma barreira entre nós e o nosso Deus, essa barreira se chamava pecado. E no nosso dia a dia, a gente pode ter barreiras entre nós e as pessoas com as nossas falhas. As nossas falhas afastam a gente das pessoas. Então, a gente, por exemplo, está na comunidade chamada igreja, e se eu falho com você, a gente vai se cruzar na igreja, e muitas vezes a gente se cruza e a gente não quer se olhar. Por quê? Existe uma barreira entre nós. O nome dessa barreira é uma falha, um pecado que eu cometi contra você, ou você cometeu para comigo. E o que é necessário para que o homem se reconcilie com Deus? 2 ingredientes básicos. Ele precisa de arrependimento. Para eu reconciliar-me com Deus, eu preciso de arrependimento e fé. Eu preciso crer no perdão de Deus. E para nós nos reconciliarmos com as pessoas, o que é preciso? Pergunto além, para que alguém seja perdoado por você, o que ele precisa fazer? Basta ele chegar para você e pedir perdão? Ou precisa de algo a mais para você perdoar essa pessoa? É disso que a gente quer falar nessa noite. Para cada um de nós existe uma receita que facilita a nossa execução do perdão. Existe um ciclo do perdão. Para que o perdão aconteça, existe um ciclo. O pedido de desculpas é parte desse ciclo. Então, eu vou até você, eu peço perdão, eu reconheço o meu erro, peço perdão para você, e como é que fecha esse ciclo? Você me perdoando ou não? Isso é perdoar. E se você me perdoa, a gente pega e reconcilia. E a gente pode ou não caminhar junto, dependendo da gravidade. Porque naquele momento do perdão, você pode até perdoar, mas você não está pronto para caminhar junto ainda. E esse caminhar junto precisa de um reconquistar. Caminhar junto depende da gente reconstruir a nossa história. Porque o nosso relacionamento com as pessoas é basicamente assim, a gente vai construindo tijolo a tijolo. Igual se edifica uma casa. De repente vem uma falta e você pega e derruba todo aquele relacionamento, se esmiuça. Então, tijolo para cada lado. Para você reconstruir esse relacionamento, tijolo
por tijolo, passo de cada vez. Com Deus não é diferente. Para você passar para a experiência de perdão com Deus, as pessoas precisam demonstrar arrependimento, reconhecer diante de Deus: eu sou um pecador, eu preciso do teu perdão. O meu pecado te ofende, o meu pecado te machuca, o meu pecado te levou à cruz. Não foi por acaso que o Senhor foi para a cruz, foi porque eu pequei, eu errei. E qual é o método divino para que haja perdão? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está a receita divina para a comunhão com Ele, para que haja comunhão entre eu e o meu Deus. Eu preciso confessar os meus pecados. E qual é a resposta de Deus quando a gente confessa os nossos pecados? O próprio texto diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar desses mesmos pecados. Nas Escrituras, esses dois elementos estão sempre interligados. Para que haja remissão de pecados, para que haja restauração do pecador, é necessário confissão e arrependimento. Sem esse arrependimento, sem essa confissão, eu não acerto as minhas contas com Deus. Eu preciso confessar, porque não basta eu só ser perdoado. Eu preciso ser curado na minha alma, eu preciso ser curado no meu espírito, para que haja comunhão entre nós e o nosso Deus. Jesus ele fez a seguinte declaração aos seus discípulos: em todas as coisas, façam aos outros o que você gostaria que eles fizessem por você. Então, quando Deus nos deu o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, quando ele foi falar de perdão, ele falou assim: é da mesma forma. Da mesma forma que você restaura um relacionamento entre Deus e os homens, o relacionamento entre homens e mulheres, esposo com esposa, pai com filho, precisa ser da mesma forma. É necessário que haja o reconhecimento que houve uma falta. Houve uma falha. E se houve uma falha, eu estou em débito para com você. Eu estou em débito para com a minha filha. Eu estou em débito para com o meu sogro, com a minha sogra. Eu estou em débito. E eu preciso do perdão. E quando a gente peca e a gente erra e tem essa separação, a gente fica: o que eu faço? Qual o caminho? Tá bom, eu me arrependi. Eu sei que eu errei, mas como é que eu vou fazer para reconciliar com essa pessoa? Qual o caminho eu posso fazer para reconciliar com essa pessoa? Quando pensamos no perdão, gente, e nessa reparação que a gente vai fazer com as pessoas, tem uma palavra-chave. Eu preciso ter a certeza de que essa pessoa que está vindo até mim pedir perdão, ela está sendo sincera. Não tem essa dúvida no nosso coração? Será que ele não está querendo ganhar alguma coisa com isso? Será que não tem alguma coisa por trás? Então, quando a gente pensa nas 5 linguagens do perdão, a gente está pensando, e o Gary Chapman, juntamente com a Jennifer Thomas, os autores do livro, você pode adquirir esse livro, As 5 Linguagens do Perdão, eles fizeram uma grande pesquisa com muitas pessoas para aferir como que eu afiro se a pessoa que está vindo até mim, ela está sendo sincera na colocação dela. Será que ela realmente quer ter o meu perdão? Será que ela realmente quer fazer as pazes comigo? Ou tem alguma coisa por trás? As 5 linguagens do perdão vai te ajudar a aferir isso. As linguagens do perdão, elas transmitem segurança para nós. Realmente, essa pessoa está sendo sincera. Portanto, se você falhou com alguém e deseja a restauração do seu relacionamento, eu vou te dar, a partir desse momento, 5 ferramentas que te ajudam a ir a essa pessoa e restaurar o seu relacionamento com ela. E eu quero que você grave essas 5 linguagens do perdão. As 5 linguagens do amor são conhecidas, bem fáceis. As 5 linguagens do perdão também são fáceis. E a primeira delas, primeira linguagem do perdão, se você quiser anotar, ela se chama manifestação de arrependimento. Primeira linguagem do perdão se chama manifestação de arrependimento. E como é que ela funciona? Olha, manifestação de arrependimento. Algumas pessoas, para nos perdoar, elas precisam perceber que a gente está arrependido. E eu preciso demonstrar para essas pessoas que eu estou arrependido do que eu fiz. E muito mais do que isso, eu preciso dizer: eu sinto muito.
Eu quero dizer para você que eu estou sentindo o que você está sentindo. Eu estou percebendo que você está extremamente chateado, extremamente magoado. A brincadeira que eu fiz com você te machucou. E é por isso que eu estou vindo até você para te pedir perdão, porque eu sei muito bem que esse tipo de brincadeira não casa com você. Eu sei muito bem que essa forma com que eu tratei você ontem à noite, que eu fui grosso, estúpido com você, eu fui grossa, estúpida com você, eu sei que te machuca. Eu sei que quando eu cobro você demais, te machuca. Então eu quero dizer que eu entendo você. Eu entendo que você não está chateado por acaso. Você está chateado porque eu fiz algo para você que te magoou. Eu fiz algo para você que te chateou. Então é importante nessa primeira linguagem que você mostre para a pessoa que você sabe por que ela está chateada. Ela não está chateada de graça. Existe uma ação que levou ela a essa chateação, que levou ela a se encontrar, ele, a se encontrar dessa maneira. Nossa, somente porque eu deixei quebrar um copo, mãe, você está extremamente irada? Eu não posso, nesse momento de confissão, de transmissão de arrependimento, ficar diminuindo a dor da pessoa. Porque se eu diminuir a dor, eu estou transferindo para a pessoa a responsabilidade. Então eu preciso, a pessoa que tem essa linguagem de perdão, ela precisa ter convicção, realmente ele sabe muito bem o que ele fez, e o que ele fez causou em mim. Essa é a primeira linguagem do perdão. Eu sinto muito, pastor, eu sinto muito, Elson, eu sinto muito, Emilene, eu sinto muito pelo que eu fiz. Sente muito pelo quê, meu querido? Você pode me explicar do que você sente bem? Sente muito? Quem tem essa linguagem, se você não especificar o porquê do sente muito, ela não vai ter certeza da sinceridade do seu coração. A pergunta para nós é, quantas vezes você foi tentar pedir perdão para alguém, ou alguém pediu perdão para você e ficou aquela dúvida no ar? Será que está sendo sincero? Aí você fala assim, mas eu já tentei de tudo, já expliquei por A mais B que não foi minha intenção, eu não queria ferir essa pessoa, e você tenta de todas as maneiras convencer a pessoa de que você está arrependido, ela não se sente arrependida, que você estava arrependido. Por quê? Por que essa grande dificuldade? É justamente porque ela precisa de detalhes. Você precisa me mostrar que você sentiu a minha dor. Você precisa me mostrar que você calçou o meu sapato. Você precisa me mostrar que você não está considerando a minha dor uma frescura. Você não está considerando aquilo que, para mim, me machuca, uma coisa de mulher, uma coisa de homem melindroso. Não, está sentindo. Está demonstrando que está sentindo. Toda vez que você vai pedir perdão para uma pessoa, que você fala assim, eu sinto o que você está sentindo, mas não é para tanto, né? Esse escarcéu todo por causa de uma coisa desse tamanho para mim. Para a pessoa é uma ofensa, é uma ferida. Pense assim, no histórico familiar que você tem. De repente você é de uma família que as pessoas falam muito alto, e elas gritam umas com as outras, e tanto faz como tanto fez. Elas se gritam, e elas não se ofendem com os gritos umas com as outras. Conhece famílias assim? Para aquela família isso é extremamente natural, mas para a sua família isso é extremamente ofensivo. Aí casa uma pessoa da família que grita com a família que não grita, que todo mundo fala moderadamente, tranquilo. E de repente, esse que grita com a pessoa, ele não tem a intenção de magoar com os gritos dele, mas magoou. E ele quer fazer a reparação com a esposa, ela quer fazer a reparação com o esposo, e ele chega, puxa vida, eu sei que você está muito triste porque eu gritei com você. Mas é porque na minha família... Não, calma, não é para explicar que é a sua família. Você tem que entender que aquela ação machuca e deve deixar de ser feita. Eu preciso lembrar que agora eu estou lidando com uma outra pessoa, não com a minha família de origem. Então essa é a primeira linguagem. Você tem um papel aí na sua mão, não tem? Para esse tipo de linguagem é importante, extremamente importante, que você escreva. Olha, eu sei o que eu fiz, aí você descreve o que você fez. Gritei, me atrasei demais. O exemplo é o que você pensar aí. O que você fez para a pessoa? Então você vai escrever lá no papel, olha,
eu sinto muito porque eu agi dessa forma com você. Você escreve e você vai entregar para a pessoa, eu quero pedir perdão para você, eu quero dizer que eu sinto muito pelo que eu fiz para você, e eu anotei aqui para você ler mais de uma vez. Porque quando você escreve, você dá a oportunidade para a pessoa se convencer, uma vez, será que ele está sendo sincero nisso que ele está falando? Aí você lê outra vez, isso vai alimentando. Quanto mais detalhes você colocar para a pessoa, mais ela se sente, puxa, realmente você está sendo sincero comigo. Aí você ganha o coração da pessoa. Porque o que é a reconciliação, gente? É a gente voltar a ocupar aquele espaço que a gente ocupava no coração da pessoa. Essa é a busca pela reconciliação. Então, nós somos um casal. E nós estamos lutando pelo nosso casamento. E, de repente, o seu cônjuge tem essa necessidade, que você mostre para ela que você está sentindo a dor que ela está sentindo. Se você relata isso, se você escreve isso, facilita muito para ela executar o perdão para você. Então, a manifestação de arrependimento diz assim: eu sei o que eu fiz, eu reconheço o que eu causei a você, eu estou muito triste pelo que eu fiz por você, e eu estou muito triste com o prejuízo que eu causei a você. E por tudo isso, eu quero que você me perdoe. Não gostaria de permanecer separado de você, eu quero que você me perdoe. Para essas pessoas, você usar essa verbalização, esse reconhecimento, significa que você entende os sentimentos dela, você valoriza os sentimentos dela, e você valoriza o seu sentimento que você tem para com ela. Porque eu te amo muito. Eu sinto muito porque eu te machuquei. Eu não gostaria de te machucar. Em um momento de ira, em um momento de raiva, pelo meu jeito, eu te feri, mas porque eu te amo, eu não quero continuar brigado com você. Deu para entender, queridos? A primeira linguagem do perdão se chama manifestação de arrependimento. Demonstre para as pessoas que você está arrependido. Reconheça o sentimento que você causou na vida da pessoa. Se você fizer isso, você abre a porta do coração da pessoa. Essa é a chave que abre a porta do coração para a pessoa que tem essa primeira linguagem do perdão. Então, se nós temos uma primeira linguagem do perdão, para algumas pessoas essa linguagem funciona muito bem. Mas o que acontece se eu tenho um carro, né, e eu pego a chave do carro de outra pessoa e tento abrir a porta do meu carro? O carro se abre? Não se abre. Assim são os corações. Cada coração tem uma chave. E você precisa usar a chave correta para entrar naquele coração, para que haja reconciliação. Então, se a primeira linguagem do amor era manifestação do arrependimento, a segunda linguagem do perdão, chama-se aceitação da responsabilidade. Então, se você pode anotar, a segunda linguagem do perdão é a aceitação da responsabilidade. Quando nós falamos na primeira linguagem do perdão, nós falamos que eu preciso ser específico, eu preciso mostrar para a pessoa, e eu quebro o encanto se eu coloco um mas. Olha, eu até entendo que você esteja chateado, mas você quebra o encanto da primeira. Nessa segunda, é extremamente necessário que você não coloque a responsabilidade no outro. É extremamente necessário que você assuma a sua responsabilidade. E evidencia isso muito, você precisa evidenciar muito isso. Eu sou o culpado pelos meus atos, você é culpado pelos seus atos. Tá, pastor, mas a gente está brigado, porque eu saí da casinha, porque o meu marido fez isso, a minha esposa fez isso, o meu filho fez isso. Por isso que eu gritei com ele, por isso que eu briguei, esbravejei com ele, por isso que eu fui estúpido com ele. Ele é responsável por ter te provocado e você é responsável por ter se irado, saído da casinha, sido ignorante, explosivo. Cada um é responsável pelo seu ato. Então, muitas vezes, a gente está vivendo um problema, um dilema, e a nossa resposta ao problema causa um problema maior do que o problema que foi gerado pela pessoa primeira. Então, antes havia um réu e uma vítima. Agora há duas vítimas.
2 réus e 2 vítimas. Então eu preciso, nessa segunda linguagem, lembrar-me que eu sou responsável pelas minhas reações. As minhas reações causam tanto mal quanto a ação que foi cometida para mim. Porque quando alguém me fere, desperta o mal que habita em mim. E quando desperta esse mal que habita em mim, assim como Caim, Deus chegou para Caim, Caim, o mal está à sua porta e cabe a você dominá-lo. Cabe a você controlar esse mal. Então, quando as pessoas nos ferem, eu preciso ter essa convicção. Eu errei. E quando eu vou fazer a reparação, eu não vou colocar a culpa no outro. Eu vou falar assim, olha, existem 2 faltas a serem restauradas aí, remediadas aí. A falta da pessoa para comigo e a minha falta para com ela. Aí ficam os 2 de canto na sala. Eu esperando que a minha esposa venha até mim, pedir perdão pelo erro dela, e ela esperando que eu vá até ela pedir perdão para ela. Os 2, cada um no seu canto. Como eu disse, nós precisamos lutar pelos nossos relacionamentos. E eu sou responsável pelos meus atos. Eu quero dizer para você, minha esposa, eu quero dizer para você, minha filha, eu quero dizer para você, quem você for abordar, que eu passei dos limites. Eu fiquei muito irado. Eu fiquei muito irado naquela situação. Passei do ponto, te machuquei. E eu entendo que eu te machuquei muito, eu queria te pedir perdão. O que eu estou fazendo? Assumindo a minha responsabilidade. A segunda linguagem do perdão se chama aceitação da responsabilidade. Eu aceito que eu fui responsável pelos meus atos. Não importa a provocação que aconteceu. Mas eu estava só brincando. Puxa, por causa de uma brincadeira eu explodi com você. Eu vou me responsabilizar por isso. Pelo que eu fiz. Por que para muitas pessoas é difícil falar assim, eu errei? Tem pessoas que têm muita dificuldade de falar a palavra eu errei. Admitir que errou. Se existe uma briga, existe uma parcela de culpa aí. Às vezes tem 90% de um lado e 10% do outro, mas tem 10%. Mas tem pessoas que não admitem de jeito nenhum que elas erraram. Né? Quais são as raízes dessa não admissão que você está errado? Às vezes é na família, na criação. E aí perceba o que você está fazendo com o seu filho. Talvez você faça com o seu filho o que fizeram com você. Você não podia errar. Quando você errava, passava um trator em cima de você. Então o que fez com a sua autoestima? Esmagou a sua autoestima. Quem tem baixa autoestima tem muita dificuldade de lidar com o erro. Porque ela vai se sentir a pior das pessoas. Ela já se sente menos que as outras. Aí alguém chega para ela e fala assim, você não é Deus. Você errou comigo. Para ela admitir, não. Eu tomo todos os cuidados do mundo para não errar. Porque se eu errar, eu não sei lidar com as minhas dores, com os meus erros. Então, é necessário que a pessoa lide com os seus próprios erros. Então, a chave para você reconciliar com algumas pessoas é você reconhecer os seus erros. Você erra, meu irmão. Você erra, minha irmã. Você acerta bastante, amém por isso. Mas não é porque você acerta bastante que você também não comete os seus deslizes, os seus pequenos erros. Mas os seus pequenos erros para outra pessoa pode ser uma coisa gigantesca, porque nós somos diferentes, expectativas diferentes. Também já foi dito, queridos, que baixa autoestima. Né? Nós temos a nossa psia ali, escondidinha ali. A baixa autoestima, em alguns momentos, ela é o orgulho ao contrário. Ou, orgulho ao contrário não, é o orgulho disfarçado. Ela queria tanto ser a bam, queria tanto ser o show, mas como ela não é, né? Ela fala assim, puxa, eu queria ser, mas eu não sou. Aí ela se deprime porque não é. É o orgulho dominando a vida da pessoa, porque uma pessoa orgulhosa é aquela que nunca admite que errou. Embora ela tenha baixa autoestima, se sinta um nada, qualquer erro que é apontado para ela, ela se sente menor ainda. Pois bem, todos nós precisamos encarar os nossos fantasmas, os nossos medos. E se nós formos apontados como errados,
Nós precisamos olhar e falar assim, realmente eu errei, e encarar aqueles que estão nos confrontando, aqueles que estão nos desafiando a sermos pessoas melhores. Não foi culpa minha. Você sabe o meu temperamento e você me provocou. O que eu estou fazendo? Transferindo a culpa para o outro. Então, a aceitação da responsabilidade para muitas pessoas vai ser primordial, que você mostre para ela, não, eu sei separar o que é seu do que é meu. Eu quero que você me perdoe pelo meu erro, pela minha condição. Você não faz ideia o que isso reflete no coração de uma pessoa que tem essa linguagem do amor. A palavra eu errei tem um poder de construção que você não imagina. Você quer reconstruir os tijolos do relacionamento entre você e essa pessoa. Para algumas pessoas, principalmente para quem tem essa linguagem, o fato de você assumir a sua responsabilidade, falar assim, eu errei, coloca 3 tijolos assim rapidinho. Porque ela está esperando necessariamente que você fale assim, eu errei. Conhece pessoas que nunca falam eu errei? Queria que você olhasse para você. Será que você não é uma pessoa que transmite para as pessoas uma imagem de que nunca errou? Pergunta para as pessoas sobre você. Quando você olha para mim, você me acha flexível ou você me acha uma fortaleza que nunca erra? Se as pessoas olham para você e enxergam em você uma fortaleza que nunca erra, pode ter certeza que você tem culpa no cartório de passar essa imagem. Por mais que você não tenha essa intenção. Aí pergunte para você, qual foi a última vez que você disse para uma pessoa, eu errei? Não, pastor, eu pedi perdão para ela. Você pediu perdão pelo quê? E quando você pediu perdão, você condicionou esse perdão? Eu pedi perdão, mas olha, é porque você colocou o mais para essas pessoas da segunda linguagem do perdão. É necessário você reconhecer a sua parcela de culpa e dizer, eu errei. E eu deixo uma dica para você. Se você não admite que errou, você perdeu a oportunidade de aprender a lição que aquele erro que você cometeu dá. Se não admite que errou, então você vai repetir aquele mesmo erro, porque se não é erro para você, mas estão apontando para você, é um erro. Aí você assume esse erro, você pede perdão, você usa a chave certa para aquele coração específico. Então, quando a gente pensar em relacionamento, você está casado, somos todos casais aqui, você tem que pensar assim, qual é a chave do coração da minha esposa? Qual é a chave do coração do meu esposo? Eu estou usando a chave certa ou estou insistindo em tentar com a chave errada? Ou estou insistindo em minimizar a dor do outro? A primeira linguagem do perdão é manifestação do arrependimento. Segunda linguagem do perdão é aceitação da responsabilidade. Minha culpa, minha culpa. Eu reconheço que eu errei, eu errei, eu errei. Queridos, temer, dizer eu errei, com medo do que o outro vai pensar, é transferir para o erro a sua identidade. Você não é aquilo que você faz. Você é uma pessoa que acerta e que erra, mas seus erros e seus acertos não definem quem você é. A sua identidade, e você como cristão, precisa entender que a sua identidade está em Cristo. Você é um filho amado de Deus e nada muda isso. Todo mundo comete erros, mas aqueles que nós não reconhecemos são os que mais causam danos na nossa vida. Porque aquilo que a gente reconhece, você pode reformar, reconstruir. Aquilo que a gente não reconhece, continua destruindo, por mais que a gente tente colocar panos quentes, continua devastando, e quando a gente vê, já é tarde demais. Terceira linguagem do perdão se chama compensação do prejuízo. É quando eu erro com você, e eu digo para você, compensação do prejuízo. O que eu posso fazer para remediar isso que eu fiz para você? Por exemplo, você está na empresa, você está trabalhando na empresa, e de repente, você faz uma brincadeira com um colega, e humilha esse colega na frente das pessoas. Nossa, você não consegue fazer nada direito.
O que você está fazendo com essa pessoa? Humilhando, diminuindo a pessoa, arrebentando com a pessoa. E você fez isso publicamente. Então, você chega diante dele e fala assim, você me perdoa? Eu passei do ponto na brincadeira com você. A pessoa olha para você, olha o estrago que você fez na minha imagem. Está todo mundo pensando que eu sou um burro que não sabe fazer nada. Esse é o sentimento dessa pessoa que até pediu perdão. Se a linguagem do perdão dele fosse outra, estava tudo certo, lindo, maravilhoso. Pediu perdão, está resolvido. Mas quem tem essa linguagem de compensação do prejuízo, é necessário que ele faça o quê? Olha, você falhou comigo. No meu coração eu estou esperando que você se retrate publicamente, porque a ofensa foi pública. Eu preciso que você publicamente declare, olha, ele é um ser, esse cidadão, ele é capacitado. Olha as virtudes que ele tem, eu nomeio as virtudes que a pessoa tem. Eu falhei com ele. Não façam o mesmo erro que eu. Não cometam o mesmo erro que eu. Não o julguem mal, baseado naquilo que eu falei. Trazendo isso para a família, gente. Aquilo que você fez para o seu cônjuge, você fez para o seu filho. Às vezes você está na festa de família e você excede na brincadeira. Você excede na fala. Você excede no trato com uma cunhada, um cunhado que desrespeita o seu cônjuge. É necessário compensar aquilo, se a linguagem for essa. Se eu quebrei uma coisa sua, você me perdoa que eu quebrei lá o seu celular. Tá bom, eu vou comprar outro. Custa R$3.000. Eu vou mandar arrumar, custa R$1.000. O que essa pessoa que tem essa linguagem espera que a pessoa faça? Um novo celular. Ou o conserto daquele celular. Bati no seu carro. Me perdoa, eu estava distraído e eu bati no seu carro. Não basta só o bati no seu carro, me perdoa. Eu preciso que você compense isso. Você pague o dano. E a pergunta é, quando alguém, se você se identifica com essa linguagem, o que eu preciso fazer para convencer você que eu estou sendo sincero no meu pedido de perdão? Você precisa que eu faça a reparação. Que reparação é essa? Alguns de vocês vão ter essa dúvida. Espera aí, eu quero fazer reparação, eu quero pedir perdão, já pedi perdão, mas eu entendo que a linguagem dessa pessoa é reparação. O que eu posso fazer? Então, a dica, basicamente, está nas 5 linguagens do amor. Por exemplo, quem tem a linguagem do amor, palavras de afirmação, normalmente ela vai ser ferida no quê? Quando a gente usar palavras de depreciação. Então, se eu falei para essa pessoa palavras de depreciação, eu preciso, ao pedir perdão para ela, colocar palavras de afirmação. Para quê? Encher o coração dela novamente. Remediar a ferida. Se foi diante de pessoas, diante das pessoas. Filhos, vem cá. Ontem, papai foi extremamente estúpido com mamãe. Falei um monte de coisa para ela que ela não é. Eu quero dizer para vocês que sua mãe é esperta, inteligente, você vai reconhecer as qualidades do cônjuge. Filhos, eu fiz com o papai, eu humilhei o seu pai com a minha atitude. E eu quero pedir perdão para ele na frente de vocês. Compensação do prejuízo. Porque o prejuízo não é só material, gente. Muitas vezes o prejuízo moral, ele é muito maior do que um prejuízo material. Eu preciso, para quem tem essa linguagem, fazer a reparação. Essa ideia de corrigir as coisas, para corrigir os nossos erros, ela está embutida até na nossa Constituição, né? Você tem um problema, você leva para a justiça e resolve na justiça também, porque tem essa necessidade de compensação. Um homem chamado Andy Stanley afirma: a disposição de fazer alguma coisa para compensar a dor que nós causamos é uma evidência de que nós estamos arrependidos. Olha, eu estou aqui, olha, eu errei contra você, mas eu faço qualquer coisa para remediar esse problema. Pensando no casamento, puxa, eu amo tanto você. Eu amo tanto você e eu quero fazer de tudo para fazer você se sentir bem novamente. Porque a questão do perdão tem muito disso. A gente quer perdoar
e escolhe perdoar, e deseja que a pessoa nos perdoe, para a gente não ficar com aquele mal-estar, aquele sentimento de distanciamento, porque dói. Quando a gente briga com uma pessoa que a gente não conhece, assim, não tem amizade, não tem afinidade, cada um vai para o seu canto e está tudo certo. Agora, quando você briga com alguém que você ama, eu costumo dizer que o ódio é o amor adoecido, né? Por que você sente tanto ódio da pessoa que te feriu, e se a pessoa que te feriu é o seu cônjuge? Porque você ama. E o seu amor adoeceu, minguou. E você precisa restaurar isso. Então, é necessário você compensar isso. Quando a gente pensa em compensar, a gente quer trazer um equilíbrio. Existe uma injustiça acontecendo. Não é justo que você faça isso comigo. Tá? Eu preciso equilibrar essa balança. Da injustiça para a justiça. Se eu tirei de você, eu preciso devolver para você aquilo que é seu. Dentro do casamento, dentro da família, nós precisamos alimentar a dignidade uns dos outros. E, infelizmente, a gente é capaz, na nossa insanidade, de tirar a dignidade das pessoas. Dizer para ela, você não é digna do meu amor. Como é que eu faço isso? Quando eu grito com as pessoas, quando eu sou estúpido com as pessoas. Então, se eu fiz isso, eu preciso reparar. Se eu usar palavras, preciso remover, tirar essas palavras. Para algumas pessoas, a restituição é a linguagem do perdão primordial. São pessoas para quem a declaração, eu não acho certo tratar você daquela maneira, deve ser acompanhada da pergunta, o que eu posso fazer para você, para demonstrar para você que eu estou arrependido e para reparar aquilo que eu fiz para você. Então, essa linguagem é assim. Então, a segunda linguagem do amor seria atos de serviço. Como é que eu faço a reparação com essa pessoa? Eu quero reconciliar com você. Você está chateada porque eu sempre deixo você fazendo tudo sozinha em casa. Você lava a louça, você lava a casa. Então, como é que eu quero remediar isso? Ajudando você. Compartilhando as coisas com você. Ou fazendo as coisas para você que normalmente você faria. Você começa a remediar isso. Você pode remediar com o tempo de qualidade. A pessoa está magoada porque você sempre deixa ela sozinha. Como é que você remedia isso? Você fica com a pessoa e dá total atenção para a pessoa, porque a linguagem do amor é qualidade de tempo. Ela precisa da sua atenção, que você note ela. Então, eu quero fazer uma reparação, compensação do prejuízo. Que prejuízo foi esse? O nosso distanciamento. Se existe distanciamento, como que a gente se aproxima? Com qualidade de tempo, eu dando atenção para a pessoa. Se é toque físico, tem pessoas que eu quero fazer reparação com ela. Mas antes de fazer reparação com ela, eu preciso pegar na mão dela e falar assim, olha, eu sinto muito. Eu sei que isso você gostava tanto desse vaso. Você gostava tanto desse copo. Você gostava tanto, sabe, desse jogo de prato que ganhou lá no casamento e quebrou. Eu sei que você está muito chateado com a minha imprudência. Aí você pega na mão. Você abraça. Você beija. Por quê? Alimenta o coração da pessoa. Né? Linguagem da reparação. E o último, linguagem de amor, é presentes, né? Vacilei com a esposa, vou comprar um presente para ela. Não é assim que funciona. Você tem que fazer uma restituição. Para fazer essa restituição, você tem que pensar muito bem. Quem é essa pessoa, do que ela gosta. E você vai fazer um pedido de perdão com restituição. Você vai dar um presente para essa pessoa, um presente que tem a ver, que mostre que o presente tem a ver com o seu sentimento. Não porque você está querendo falar, não, quero limpar minha barra aqui, então eu vou comprar um ramalhete de flores ali. Aí você dá um ramalhete de flores para uma pessoa que não gosta de flor. Não funciona. Tá? Muito bem. Na Bíblia nós temos um exemplo clássico de uma pessoa que tinha a linguagem do amor, reparação. Linguagem do perdão, reparação. O nome dele é Zaqueu. Quando Zaqueu recebe o perdão divino, o que ele quer fazer? Restituir para as pessoas que ele errou 4 vezes mais. O que ele estava demonstrando com isso? Olha, gente, eu estou sendo sincero. Eu quero o perdão divino. Eu quero o perdão de vocês. A gente faz restituição. Terceira linguagem do perdão é? Compensação do prejuízo. Tenha consciência disso.
promova compensação do prejuízo. Quarta linguagem do amor, do perdão. Arrependimento genuíno. O que é o arrependimento genuíno? O que é arrependimento? Arrependimento é você dar meia volta. Você está indo para cá, aí você vira e você volta para cá. Você deu meia volta, você fez mudança de direção. Pastor, meu marido, ele falou que ia parar de gritar comigo. Ele continua gritando comigo, pastor. Dia após dia, ele grita comigo, é estúpido comigo. Ele disse que não ia mais gritar comigo. Falou que não ia mais beber, falou que não ia mais fumar, falou que não ia mais me deixar sozinho nos cantos, falou que isso, e a esposa também, pastor, ela falou que não ia ficar mais buzinando no meu ouvido, falando demais no meu ouvido, pastor. O que é manifestar? O que é arrependimento genuíno? É quando eu assumo a responsabilidade de mudar. Não basta eu só pedir perdão. Eu preciso pedir perdão, mas eu preciso mostrar para você que eu estou sendo sincero. Como é que eu faço isso? Definindo um plano de mudança. Espera aí. O que me leva a sair do sério? O que me leva a gritar com a minha esposa? Existe um gatilho. Esse gatilho sempre me leva a me comportar dessa forma. O que eu preciso fazer para remediar esse gatilho? Eu preciso identificar. O que me leva a ir procurar álcool, fumo, mentira? O que me leva a isso? Existe um gatilho, existe um caminho. Eu preciso identificar esse caminho e reconstruir, restaurar esse caminho, mudar esse caminho, mudar essa rota. Espera aí, eu quero ser um marido melhor, mas eu sempre ouço da minha esposa que eu sou um péssimo marido. Sempre ouço. Espera aí, o que eu preciso fazer para ela não me chamar de péssimo marido? Primeiro, conversar com ela. Olha, essa sua fala não está me ajudando nada. Porque quando eu falo muito para uma pessoa, você é um péssimo, o que ela assume? A identidade, eu sou péssimo. E se eu sou péssimo, eu vou agir como? Como um ótimo? Não, eu vou agir como um péssimo. Então eu preciso de um plano de ação entre dois. Olha, nós queremos restaurar a nossa relação. Queremos fortalecer a nossa relação. Então, qual é o plano que nós precisamos fazer para a gente evitar cair nos mesmos erros, sempre nos mesmos erros? E aí, é o casal. Se os dois estão sempre caindo no mesmo erro, existe uma ação desse e uma ação desse que leva para o mesmo erro. Então, para que haja mudança, eu preciso primeiro querer mudar. Olha, a partir de hoje eu não quero mais gritar com você. Conta outra, pastor. Conta outra, meu marido. Conta outra, minha esposa. Você já prometeu isso um monte de vezes e continua o mesmo. O mesmo estúpido, o mesmo ignorante. Você já prometeu que ia mudar. Não, peraí. Vamos juntos aqui analisar os fatos. Vamos juntos analisar o que me leva a ficar dessa forma. Olha, essa ação sua me traz esse sentimento e esse sentimento me leva a essa ação. Eu sei que eu sou responsável por isso, só que eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda para eu não agir assim com você. Quero dizer para você que eu te amo tanto e eu não quero fazer esse mal com você. Mas quando eu já vejo, quando eu menos vejo, eu faço. E repito o mesmo erro, o mesmo comportamento. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a mudar. Aí você cria métodos. Eu tenho um problema com álcool, eu tenho um problema com pornografia. Quero evitar isso. Me ajuda, vamos juntos aqui conversar. Colocar um plano para mudar isso. Existe o Celebrando a Recuperação? Eu vou até o Celebrando a Recuperação. Eu vou fazer terapia. O que eu preciso fazer para mudar? Se eu não consigo mudar sozinho, a dica, querido, aquilo que eu não consigo fazer sozinho está gritando para mim, dizendo assim, procura ajuda. Sozinho você nunca vai conseguir. E se você não consegue, e se você não procura ajuda, você vai continuar ferindo as pessoas, até as pessoas desistirem de você. Não é quando você chora que o arrependimento vem, querido. Quando você muda. Você pode até chorar. Você pode se derramar em lágrimas. Eu sei que é sincero o seu choro. Eu sei que a sua dor é verdadeira. O seu cônjuge sabe também. Só que ele quer ver mudança. Quem tem essa linguagem do perdão, principalmente, espera, anseia, clama, intercede a Deus para que haja, num determinado momento, mudança. Mudança de comportamento, ou pelo menos tentativa, uma busca, um caminho, quais são as ferramentas que eu preciso usar para mudar esse meu comportamento.
O que eu preciso? E a gente estabelece esse plano. Arrependimento genuíno, eu quero mudar. Começa com a demonstração do desejo de mudança e aí em seguida verbalizamos essa decisão à pessoa que nós magoamos. Eu digo para ela assim, a partir de hoje eu vou procurar ajuda. Que ajuda é essa que você vai procurar? Ajuda com o terapeuta, ajuda com meu amigo, vou procurar o pastor, fala para ele, estou fazendo. E não só fala, faça e prove que está fazendo. Porque falar que vai mudar, todo mundo pode falar. Pressionado, então, vixe, estou pronto para mudar. Amanhã você mudou? Amanhã você saiu do seu lugar? Amanhã você foi procurar ajuda? Não. Aí o cônjuge está esperando. E aí? Já foi lá na psicóloga? E aí? Já foi lá no pastor? E aí? Já foi procurar ajuda? Porque ele está esperando a sua manifestação de sinceridade. Mais do que as palavras, precisa da ação, né? Existe um ditado que diz que para a mulher de César não basta apenas ela ser honesta, ela precisa parecer honesta. Quando nós temos comportamentos nocivos, arraigados em nós, está escrito na nossa testa que a gente vai cometer aquele erro mais cedo ou mais tarde. O que eu preciso? Eu preciso de ajuda. Mas a pessoa vai ficar me controlando, vai ficar no meu pé, pastor. Se eu falar para ela que eu tenho essa dificuldade, vai ficar no meu pé. Pois bem, sem a pessoa no seu pé, você não muda. Sem a pessoa cobrando você, você não muda. O que essa pessoa está esperando? Eu não quero ter que cobrar. E essa cobrança é uma forma de ajudar, ela quer te ajudar. E te ama tanto que não quer ver você daquele jeito. Então ela insiste, mas porque insiste tanto, você fica desesperado. Não aguento mais essa mulher no meu pé, não aguento mais esse homem no meu pé, tá? Cadê a mudança? Buzina, 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 não funciona. A mudança está em quem? Onde que se encontra a mudança? No agente. Eu preciso de mudança. Puxa, minha mulher não me perdoa. O meu pai não me perdoa. O meu filho não me perdoa. Por quê? Porque não vê mudança. Enquanto não houver mudança, não dá para ter perdão. Porque mudança é arrependimento. Coloque o plano em ação, gente. Para ontem. E prove que está seguindo a cartilha. Combinamos que vamos fazer. Eu vou fazer, primeiro eu vou fazer esse passo, eu vou na psicóloga. Depois esse passo eu vou no pastor. Depois esse passo eu vou no Celebrando a Recuperação. Eu vou procurar ajuda. E eu vou e busco ajuda. Além das palavras, quem tem essa linguagem do perdão, precisa de quê? Ação. Sem ação não há perdão genuíno, porque você não convence a pessoa da sua sinceridade. Mas e se eu fracassar? Levanta. Errou? Levanta, confessa de novo. Olha, eu tentei, não consegui, falhei. Me ajuda. Me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Ergue-te de novo, caminha de novo. Essa é uma das razões que os alcoólatras anônimos, ou o próprio Celebrando a Recuperação, é eficiente na ajuda que oferece às pessoas. Eles nunca desistem das pessoas. Falhou? É um dia de cada vez. Hoje você falhou, amanhã você não precisa continuar prostrado, caído. Você pode se levantar. Para nós finalizarmos, a quinta linguagem do perdão. Pedido de perdão. Simples assim? Pedido de perdão é a quinta linguagem do perdão. Muitas vezes, queridos, as pessoas estão prontas a nos perdoar. Como eu disse, cada chave do carro, cada chave abre o seu carro. Cada chave, cada linguagem abre um tipo de coração. Tem pessoas que não precisam de nada, de nenhum desses 4 anteriores. Só precisa que você peça perdão. Vá até a pessoa e peça perdão. Vá até a pessoa e fala assim, eu falhei, eu errei com você, você pode me perdoar? Eu sei que você está chateado comigo, você pode me dizer o que eu te chateei? A única coisa que eu quero fazer nesse momento é te pedir perdão. Tem pessoas que querem compensar o prejuízo. E chega assim, olha, eu quero compensar. Não, não precisa. Não, mas eu quebrei. Não, não precisa, está tudo certo. Fique em paz. E a pessoa não acredita que é suficiente o pedido de perdão, mas para quem tem essa linguagem de perdão, um simples pedido de perdão é suficiente para ela.
Quando questionada sobre o que espera de um pedido de perdão, olha esse dado. 1 em cada 5 pessoas respondeu: eu só espero que a pessoa me peça desculpas. Eu só espero que ela venha até mim e simplesmente peça perdão. Olha que coisa interessante. Quantos relacionamentos estão estremecidos porque marido não fala para a esposa, me perdoe. Esposa não fala para marido, me perdoe. O pai agressivo não fala para o filho, me perdoe. O filho displicente não fala para o pai, me perdoe. O filho desobediente não fala para a mãe, me perdoe. É um ato simples, mas que faz muita diferença. Mas para muitas pessoas não sai, não entra em ação. Por que, gente, que as pessoas não pedem perdão? Porque para você pedir perdão, você precisa admitir que errou. Então, eu não quero passar por mal. Eu não quero passar por mal filho, pai, por mal filho, não. É só você olhar os seus atos. Seus atos mostram o que você é, o que você faz. Transformam você. A segunda razão que as pessoas não pedem perdão é porque elas têm medo da resposta que a pessoa vai dar. E se ela não me perdoar? Se ela não te perdoar, a responsabilidade é de quem? Da outra pessoa. Então eu preciso ter coragem de ir lá e pedir perdão. Sinto muito, errei com você. Pedir perdão, pedir desculpas é admitir que eu sou culpado. Admitir que eu sou culpado, e porque eu sou culpado, eu sou merecedor de castigo. Eu sou merecedor de castigo. Eu sou merecedor de condenação, eu sou merecedor da sua chateação. Quando eu coloco isso e eu peço perdão, eu coloco na mão da outra, eu me coloco nas mãos da outra pessoa, que ela pode fazer o que ela quiser de mim. Pedir perdão é se colocar na vulnerabilidade, é dizer para a pessoa assim, eu estou nas suas mãos, o nosso relacionamento está nas suas mãos. Faça o que você quiser. Aí você pensa assim, não, ele vai, porque eu cometi esse erro aqui, ele vai querer acabar o casamento. Aí você coloca, você está dando a oportunidade do outro de restaurar o relacionamento. Ah, mas a responsabilidade é do outro? Sim, ele vai decidir. Traiu a esposa, traiu o marido. Você está arrependido. Como é que eu vou convencer minha esposa que eu estou realmente arrependido? Como é que eu vou fazer para conquistar o coração dela? Eu vou lá e peço perdão para ela. Vamos supor que a linguagem dela é só pedir perdão. Eu vou lá e peço perdão para ela. Tá bom, ele está sendo sincero. Ela é obrigada a continuar com ele? É uma escolha, gente. Perdão é uma escolha. Eu errei, eu reconheci, eu me coloco nas mãos da pessoa e ela vai decidir se ela vai caminhar comigo ou ela não vai caminhar comigo. Se ela decidir caminhar comigo, ela está oferecendo graça para comigo. Eu preciso ser merecedor dessa graça como? Correspondendo a essa graça, esse amor, ou seja, não continuar com o mesmo erro. Eu preciso provar para ela, olha, eu estou definitivamente me rompendo qualquer ligação com essa pessoa. Eu estou fazendo um pedido de perdão. Mas a outra pessoa vai decidir o que ela vai fazer em resposta ao meu perdão. Aliás, todas essas questões aqui que a gente está colocando no perdão. Aqui são ferramentas para nós irmos às pessoas e abrir o coração delas com essas chaves. Só que lá dentro do coração tem uma pessoa com decisões. E essa pessoa vai tomar as suas decisões. Tá, você fez a reparação, tá tudo certo, mas eu não tenho como exigir que a pessoa me perdoe. Poxa, eu já fiz tudo o que você pediu. Já fui lá publicamente, já me humilhei, já fiz, já aconteceu. O que é que você quer mais, querido? Você fez tudo isso, mas lembra que você foi passar roupa? Você está aqui com o ferro passando roupa? De repente falou, acabou, vou tirar da tomada. Tirou da tomada, foi o seu filho brincar e foi lá e colocou a mão na tomada. O que acontece com o filho? Queima a mão. Então, a gente quer ser imediatista, né? Já fiz a reparação, já me humilhei, já fiz tudo, a pessoa tem de me perdoar. Primeiro que ela vai escolher se ela vai te perdoar ou não. Está na prerrogativa dela. Se ela quer restaurar o relacionamento, não, é prerrogativa dela. Segundo, que existem sentimentos no coração das pessoas. A gente não tem o poder de arrancar o sentimento das pessoas. A gente não tem o poder de minimizar a dor das pessoas.
foi te dado 5 ferramentas que ajudam você a facilitar esse processo. Mas isso não garante sucesso absoluto. Primeiro porque são 5 formas diferentes. Você tem que saber qual é a chave, é igual a chave aqui da igreja, né? Tem um monte de chave, você vai abrir a porta e fica ali caçando, né? Então, você vai identificar qual é essa chave, mas depende também da outra pessoa. Mas você recebeu ferramentas e o seu cônjuge está aí com você. Talvez vocês estejam meio estremecidos na relação. É importante que você compartilhe com ele a chave. Não, vou dar a chave para ele abrir meu coração. Você está de brincadeira? Não, dê a chave. Cuida do seu casamento. Ele quer ser sincero com você. Ele quer mostrar isso através da sua linguagem do perdão. E isso faz muita diferença. Então, nós queremos resumir a nossa palestra das 5 linguagens do perdão. A primeira é manifestação de arrependimento. Quando eu falo de manifestação de arrependimento, eu estou falando de sentir. A pessoa precisa que você sinta. Sinta, né? O outro quer saber se você sentiu o que ele sentiu com a dor que você causou nele. Segunda linguagem, aceitação da responsabilidade. Então, se na primeira o verbo é sentir, na segunda o verbo é admitir. Eu preciso admitir que eu falhei. A pessoa vai se sentir que eu estou sendo sincero quando eu admitir os meus erros. O outro precisa saber que eu admiti a minha culpa. Terceira linguagem do amor, do perdão. Compensação do prejuízo. Significa verbo restituir. Ela precisa que eu restitua aquilo que eu tomei dela, que eu destruí dela. Quarta linguagem do perdão, arrependimento genuíno. O verbo é corrigir. Eu preciso fazer mudança de rota para mostrar para a pessoa, convencê-la que eu estou sendo sincero. E o último, pedido de perdão, o verbo é pedir, verbalizar, dizer, se colocar à disposição da pessoa, dizendo assim, olha, eu queria muito o seu perdão, mas eu te deixo na liberdade de me perdoar ou não, porque perdão é uma escolha. Amém, queridos? Só para nós finalizarmos, existe um porém. Estamos falando de perdão, reconciliação. E se a pessoa não pedir perdão? E se a pessoa não vier até mim pedir perdão? Porque eu te dei ferramentas para você ir até as pessoas para que elas te perdoem. E para você se abrir, para quando as pessoas virem até você, elas tenham como acessar o seu coração e você conseguir perdoar essas pessoas. Mas e quando as pessoas se recusam a pedir perdão? O que eu faço? A pessoa não viu que ela errou. A pessoa não admite que errou. O que você faz? É o caminho que a Luana deu lá no início. Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra você, você vai até ele. Chega nele e fala assim, olha, essa atitude me machuca profundamente. Se ele se arrepender, você ganhou o seu irmão. E vocês restauram a comunhão. Está tudo perdoado. Olha, mas eu preciso que você compense. Compensa. Ele reconhece, não, realmente, foi uma falha, eu vou restituir. Está tudo certo. Mas e se ele não me ouvir? Busca uma testemunha. Vá até alguém. Vem cá, aconteceu isso, isso e isso. E eu não consegui convencê-lo do erro dele. Me ajuda, faz uma mediação na nossa conversa. Vá até ele, faz a mediação. Se ele não, vai mais outra. E coloca ele nas mãos de Deus, para que haja essa restituição. Tem reparações, gente, que não compete a nós. Não está nas nossas mãos. Porque sempre que você pensar em reconciliação, reconciliar é 2 pessoas. A vontade de um, a vontade do outro. O orgulho de um, o orgulho de outro. Todas essas coisas. Essas barreiras que separam as pessoas. Que bagunçam a vida das pessoas. Então é necessário que, quando as pessoas não pedem perdão, eu seja o agente de transformação. Eu não tenho culpa no cartório, a culpa está no outro. Eu vou até o outro e confronto esse outro. E eu estou falando de casamento. Está cada um com um bico para um lado. Ele está lá cheio de orgulho. Falhou pra caramba comigo, está com essa cara de pau. Ele nunca vem pedir perdão.
A minha linguagem aqui, quinta linguagem do amor, pedir perdão. Ele nunca vem. Se ele nunca vem, nesse caso, eu vou até ele e confronto. Olha, eu não quero ficar de bico com você. Eu quero afirmar para você, eu estou chateado com você. E eu estou chateado porque você não liga para os meus sentimentos. Você passa por cima dos meus sentimentos. Você não está nem aí para mim. Eu tenho a impressão que você nem me ama mais porque você age dessa forma, dessa forma e dessa forma. Confrontou, o outro vai dar a resposta dele. Eu realmente estou em falta com você. Eu queria que você me perdoasse. Amém, queridos? Você anotou aí no seu papel, mas se você quiser anotar também, tem uma pessoa, a gente quer orar uns pelos outros agora. Tem uma pessoa que você precisa pedir perdão, você pode anotar no papel, ninguém vai olhar. A gente quer orar por essa pessoa aí, por esse relacionamento que está quebrado. É o filho, é a sogra, o sogro, o cunhado? Quem é a pessoa que você precisa fazer reparação? Nessa noite você recebeu ferramentas para você ir lá e fazer a reparação. Mas eu sei que é difícil. Sem a ajuda de Deus, essas coisas às vezes se tornam impossíveis, impraticáveis. Eu não consigo fazer, pastor. Com Deus você consegue. Lá no início da palestra nós falamos de que a nossa restauração do nosso relacionamento com Deus precisa de duas coisas: arrependimento e fé. No nosso relacionamento com as pessoas a gente precisa de arrependimento e confissão. Eu preciso ir até a pessoa e falar assim: olha, eu falhei com você, eu queria que você me perdoasse. Anota aí, quem é essa pessoa que você vai fazer uma reparação? Porque a Nicole ministrou aqui no início. Não basta só você ouvir, é necessário praticar, colocar em prática. Você está recebendo ferramentas, você que está em casa nos assistindo, está recebendo ferramentas preciosas para que haja mais facilidade para restaurar os relacionamentos. Mas só depende de você. Pegar essas ferramentas, colocar em prática na sua vida, na vida da sua família. Você anotou aí? Nós vamos orar por você, pela sua família. Vamos ficar de pé? Eu queria que agora você se desvinculasse das pessoas, da pessoa que está do seu lado. Assim. Acha um cantinho, dá uma espalhada assim. Pode dar uma espalhada assim. Porque você vai orar por você. É uma coisa muito pessoal, muito próxima, muito sua. Talvez você está com raiva do maridão, da esposa que está aí do lado. Você está muito chateado com ele. Você não quer escrever, que é com ele que você está bravo, que você está chateado. Com o pai, né? É nesse momento que é só seu e Deus. Deus te trouxe aqui para isso. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos e ore por você. O salmista diz assim: vê se em minha conduta alguma coisa te ofende e me guie pelo caminho eterno. Espírito Santo de Deus, faça essa oração agora ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me mostra o caminho que ofende. Me mostre qual foi a minha parcela de culpa nessa bagunça que está o nosso relacionamento. Me mostre como eu posso acessar o coração dessa pessoa que eu feri. Me mostre como eu posso fazer para que essa pessoa que me feriu possa ser acessada, para que a gente possa fazer essa reconciliação. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse momento de palestra na tua casa, Pai, com essas ferramentas que nós aprendemos nessa noite, Senhor. Ferramentas de paz. Ó Deus, as nossas armas não são humanas, ó Pai. As nossas armas são espirituais. E essas ferramentas que nós recebemos nessa noite, nós entendemos que são ferramentas espirituais, ó Deus. Que o Senhor coloca nas nossas mãos para que nós possamos exercer aquilo que o Senhor deseja de nós, ó Pai. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação, reconciliação das pessoas com Deus, mas também reconciliação das pessoas consigo mesmo e com as outras, Pai, umas com as outras. Por isso nós queremos colocar os nossos corações diante do Teu altar, ó Deus. Te pedir perdão, Pai, porque nós somos pecadores. Nós somos falhos, ó Pai. Às vezes nós agimos com estupidez, ó Deus. Muitas vezes nós passamos uns por cima dos outros, ó Pai. Muitas vezes nós desrespeitamos os sentimentos dos nossos queridos, ó Pai, das pessoas que estão ao nosso lado. Pai, nós queremos colocar cada casamento aqui representado diante do Teu altar.
Eles estão momentaneamente separados uns dos outros, ó Pai, porque estão se apresentando diante de Ti, Pai. Cada um é responsável por si dentro desse relacionamento. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero agir de uma maneira diferente, ó Pai. A minha esposa é responsável pelos atos dela, eu sou responsável pelos meus. Eu sou responsável pelos meus atos para com as minhas filhas e eu quero crescer, ó Pai. Eu quero aprender com os meus erros, eu quero reconhecer que errei, eu quero admitir que errei, Pai. Aquilo que eu não consigo fazer sozinho, eu preciso da Tua ajuda, Pai. E esse é o clamor da Tua igreja nesse instante. Nós estamos clamando, Pai, queremos fazer melhor, ó Pai. Queremos restauração dos nossos relacionamentos. Os tijolos podem estar espalhados, Pai. Nós queremos, Pai, reajuntá-los, Pai. Colocá-los na sua posição, no nosso relacionamento. Cura feridas na nossa alma, Espírito Santo de Deus. A Tua palavra diz que o Senhor, a palavra nem chegou na nossa boca e o Senhor já conhece, porque o Senhor sonda o mais profundo do nosso ser, ó Pai. Ó Pai, se o Senhor está encontrando no mais profundo do nosso ser mágoas, Pai, angústia, Senhor Jesus, por falta de perdão, nós te pedimos, cura-nos, ó Pai. Cura-nos, ó Deus. Se o nosso cônjuge aqui está, ó Deus, e aprendeu nessa noite a nossa ferramenta que acessa o nosso coração, que nós possamos, ó Pai, abrir o nosso coração para que haja reconciliação, que nós possamos perdoar. Pai, sem pedido de perdão, sem arrependimento não há perdão, ó Pai. Então, Senhor Jesus, que haja arrependimento dos Teus filhos, ó Deus, que haja arrependimento nosso dos nossos erros, para que haja uma cura completa, Pai, uma restauração completa dos nossos relacionamentos. Nós vamos falhar novamente. Nós vamos errar novamente, porque somos assim, Pai, pecadores humanos, ó Deus. Mas nos ajuda a colocar em prática aquilo que aprendemos nessa noite. Para que, em errando, Pai, nós possamos restituir, reconciliar, nós possamos promover mudanças, ó Pai, nós possamos confessar os nossos erros, nós possamos pedir perdão, Senhor Jesus, nós possamos, ó Deus, demonstrar o nosso sentimento de dor por ter causado dor no outro, ó Deus. Nós possamos viver assim para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Abençoa aqueles que estão em casa, Pai, assistindo essa mensagem, ó Deus. Quantas vezes forem assistidas, ó Deus, que a mesma bênção que estamos alcançando no Senhor nesse momento, alcance o coração das pessoas em seus lares, Pai. É em Teu nome que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nós estamos chegando ao final desse encontro.